Você está assistindo Planeta Economia com Reinaldo Caféu. Olá, bem-vindo ao Planeta Economia. Eu sou o economista Reinaldo Caféu e antes de falarmos do programa de hoje, eu quero aqui agradecer a sua audiência. Muitos internautas se inscreveram no canal do YouTube, compartilharam, acabaram também fazendo com que as curtidas fossem grandes, inclusive alcançando outras mídias sociais. Nós estamos muito motivados a continuar fazendo um programa de qualidade e com um detalhe, né? Nós temos assim a ideia de passar uma economia descomplicada, mas não vamos nos furtar de discutir os grandes temas. E estamos cada vez mais empenhados em trazer novidades e queremos também que você faça sugestão, use o nosso canal para mandar os temas. Que dúvida você tem sobre economia? O que está pegando aí na tua casa em relação às finanças pessoais? Nós queremos ter esse diálogo direto, manter essa nossa interação. E olha, para o programa de hoje preparamos matérias excepcionais que vão na linha do primeiro programa, mas já agregando mais coisas para você. Nós estamos criando a coluna Descomplicando a Economia. E nós vamos falar de títulos públicos e Selic. Mas que loucura que é isso, né? Como é que o governo emite títulos? O que é essa taxa Selic? E a inflação? E tem gente que não acredita na inflação que está aí. Eu vou falar um pouquinho. Cada um de nós tem a sua própria inflação. Nós vamos ter o News e no News nós vamos destacar: cheque agora vai ser compensado em um dia útil. Vamos trazer também destaque da venda do comércio eletrônico. E os Estados Unidos recuperaram a economia. Os imóveis estão sendo vendidos agora no mesmo patamar antes da crise. Olha só, e o que isso pode trazer de reflexo no mundo econômico global? Vamos falar da agenda econômica, teremos aí reunião do Comitê de Política Monetária, teremos também a divulgação da inflação oficial. Uma entrevista muito gostosa com um ícone da aviação brasileira. Nada mais, nada menos do que o criador da Embraer, Osiris Silva, concedeu uma entrevista exclusiva para o nosso canal. Vamos ter também a segunda etapa das finanças pessoais, né? Vamos trabalhar esse tema, serão vários programas, como nós mencionamos no primeiro programa, e você vai ter praticamente aí um curso de finanças pessoais. Vamos hoje falar da questão de você estar criando ou destruindo valores. É fundamental você se manter conectado, se inscrever, acionar o sininho lá para poder receber as nossas notificações e continuar compartilhando. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, obrigado por estar conosco. Fique, porque você vai ter conteúdo de qualidade nesse mundo econômico, nesse Planeta Economia. Conheça mais sobre o mundo dos negócios e finanças. Planeta Economia. www.planetaeconomia.com.br. Unimed Bauru faz parte do nosso planeta. Descomplicando a economia. O governo arrecada dinheiro e tem que destinar esses recursos para os gastos. Ele pode destinar esse dinheiro para custear a máquina, ou seja, ele tem que manter a máquina funcionando e, ao mesmo tempo, tem que sobrar recursos para que ele possa fazer os investimentos. Construir hospitais, creches, investir na infraestrutura. É evidente que, se a gente olhar as finanças públicas, o dinheiro que o governo arrecada não é suficiente para cobrir todos os seus gastos. E, além disso, ele tem um estoque de dívida, que é chamada dívida pública, ou seja, a dívida tanto interna como a dívida externa brasileira. E aí que começa o problema. Faça a conta comigo como se fosse na sua casa. Você ganha por mês R$5.000. Aí você vai pagar todas as suas contas no mês e gasta R$6.000. Então você tem um buraco aí nas suas finanças da casa de R$1.000. Como é que você financia isso? Normalmente a pessoa vai lá e pega dinheiro no banco. As famílias estão indo para o cheque especial, outras usam o cartão de crédito, quer dizer, roda ali, alguns pedem dinheiro emprestado para familiares, outros vão para outras modalidades do banco. O governo também pode fazer isso, mas uma das maneiras que ele utiliza para poder se financiar, já que a arrecadação tributária não é a contento, quer dizer, não supre tudo, né? Porque semelhante a esse exemplo que eu dei, o governo tem um nível de arrecadação e, infelizmente, ele não tem sobras. Como falta dinheiro, ele vai e emite um título público. Exatamente. Faz lá a emissão de um papel
Por exemplo, você que investe no chamado Tesouro Direto, você está comprando títulos do governo, né? Os bancos são grandes compradores de títulos do governo. E o que o governo faz para estimular você a comprar o título dele? Oferece uma remuneração, uma taxa de juros. Então, quando ele fixa nas reuniões do Comitê de Política Monetária a chamada taxa Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, o que ele está dizendo? Olha, eu, governo, neste momento, para cobrir o meu déficit, peço dinheiro emprestado para você, cidadão, empresa, banco, fundos de pensão. E eu, o governo, estou disposto a pagar para você 7,5% de juros ao ano, 7% de juros ao ano, 8% de juros ao ano. Ou seja, quanto estiver definido na taxa Selic. O investidor compra o título, esse dinheiro vai para o governo, ele se financia e, evidentemente, que aí ele gera uma dívida pública. E essa dívida vai crescendo se o governo não fizer o ajuste das suas contas. Como é que essa dívida não cresceria? Se ele tributar, gastar dentro do nível da tributação, sobrar dinheiro, pagar os juros da dívida, e aí ele não teria aumento na dívida. Vamos fazer um exemplo para a sua casa. Lembra lá que eu falei do exemplo de 5 mil reais? Você ganha 5 mil. Gasta 6 mil, você tem um buraco de R$1.000. Abriu, por exemplo, cheque especial. Você tem que pagar juros, sei lá, de 10% ao mês. Então você vai ter que pagar R$100 desses R$1.000. Se você continuar tendo uma renda de 5 e gastando 6, essa dívida vai para 2.000. Mas como você tinha que pagar os R$100, você já está devendo 2.200. E como é juro composto, vai ficando uma loucura. Com o governo é a mesma coisa. Como ele é incapaz de segurar os seus gastos e as demandas são enormes, ele vai gerando um buraco, que é o chamado buraco primário. Ali já tem um buraco. Aí ele tem que cobrir os juros, mais um buraco. E a dívida então vai crescendo. E o mercado fica de olho nessa relação. Será que essa dívida não vai crescer de uma maneira tão constante que vai chegar uma hora que não pode pagar? Por isso que é importante o governo ter um pouco mais de qualidade do gasto. Obviamente que não dá nem para pensar mais em tributação, porque a carga tributária brasileira é uma das maiores do mundo. Está entre as 5 maiores do mundo, é cerca de 34% a 36% de toda a riqueza produzida. Então não tem mais espaço para isso. Então nós temos que exigir, sim, qualidade no gasto. Evidentemente que há uma possibilidade de melhorar a situação, se a economia voltar a crescer. A economia voltando a crescer, gera mais tributos, aí o governo vai ter mais arrecadação. Seria na tua casa você ter uma renda extra, ou você subir de cargo, né? Você ganhava 5 mil, passou a ganhar 5.500, 5.800, 6 mil, dá para cobrir essas despesas, desde que as suas despesas não cresçam também. Então a taxa Selic é aquela que vai atrair o investidor para comprar títulos públicos, mas ela também tem outra função. Ela pode ser estimuladora ou não do consumo. Pensa bem, se um banco pode comprar um título do governo e ter uma remuneração de 7,5%, 8% ao ano, ele vai acabar captando o dinheiro do público a uma taxa menor. E pode emprestar para o público uma taxa também menor. Se ele emprestar uma taxa menor, há um estímulo do consumo. Então o governo usa da taxa de juros ou para controlar a inflação ou para permitir o crescimento econômico. É um jogo que ele faz, quer dizer, é uma função secundária dessa taxa de juros fixada por governo. O importante é a gente saber que tem uma dívida interna, uma dívida externa. A dívida externa brasileira está equacionada, ela está alongada, mas o grande desafio é a dívida interna. E para ela não crescer, precisa ter equilíbrio nas contas públicas. Para ter equilíbrio nas contas públicas, o governo tem que ter qualidade na arrecadação e controlar seus gastos. Se ele conseguir fazer as duas coisas, aos poucos os juros podem cair e esse endividamento não cresce mais. É assim que funciona a conta pública, é assim que roda a economia. Daí a importância do tema, daí a importância de termos orçamentos cada vez mais equilibrados para que o governo não seja ele aquele que causa estragos na própria economia. É isso. É dessa maneira que a gente descomplica a economia. Fique conosco aqui no Planeta Economia. ST Corretora de Seguros. Faz parte do nosso planeta. Descomplicando a economia. Olá, vamos falar de inflação? Tema difícil, né? Que na verdade no dia a dia a gente acaba até nem acreditando nesses índices que o governo trabalha, né? Na verdade eles são verdadeiros, sim, eles trabalham com técnicas, metodologias que são consagradas. Só para rememorar, você deve se recordar que o Brasil teve uma era de inflação muito elevada. A década de 80 foi marcada
por inúmeros problemas do ponto de vista do controle inflacionário, inclusive inaugurando planos econômicos que chegaram a congelar preços, salários. Você deve se lembrar do Plano Cruzado 1, depois do Plano Cruzado 2, depois nós tivemos o Plano Bresser, o Plano Verão, o Plano Collor, para finalmente, no plano real, a gente combater a inflação. E ali teve um tripé importante que ajudou a controlar a inflação. O governo criou o Fundo Social de Emergência, que é aumento da sua arrecadação, também cortou a inércia da economia, que é essa coisa de olhar a inflação passada e jogar para frente com a instituição da ORV, que depois virou o real, e com as reformas estruturais. Infelizmente, as reformas estruturais não vieram na magnitude que era necessária, por isso que ainda hoje nós pagamos um certo preço de vez em quando ter picos de inflação. Todos que se recordam que recentemente a inflação brasileira ultrapassou os 10% ao ano. Agora nós estamos chegando, olhando para trás em 12 meses, uma inflação abaixo de 3% ao ano, fruto de uma estabilização de preços, principalmente das commodities, da taxa de juros que foi bastante rigorosa, né, uma política monetária firme do governo do Temer, e também a questão da recessão, que acabou tirando pressão sobre a demanda, né? A demanda das pessoas caiu, ninguém consumindo, os produtos sobram, e aí você tem o controle inflacionário. Mas existe no dia a dia pessoas que duvidam desse índice de inflação. Mas como? O governo fala que está abaixo de 3%, eu vou no mercado comprar cebola e a cebola subiu 15%. Bom, tanto o governo como você que pensa assim, os dois estão certos. Por que estão certos? O governo trabalha na inflação oficial com o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ele isola famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos, verifica o perfil de consumo dessas famílias e regionaliza. Então, no Rio Grande do Sul tem produtos diferentes do que tem no estado de São Paulo, que tem no norte e nordeste brasileiro. Então, há uma adaptação de alguns hábitos de consumo regional. Além disso, o governo trabalha com 373 produtos, que vai de semi-joia, passando por televisor, mensalidade escolar, a cebola, o alho, enfim. Ele divide em grupos para fazer pesquisa. Nós temos grupos, por exemplo, como alimentação e bebidas, habitação, artigos de residência, vestuário, transporte, saúde, cuidados pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação. E cada um desses tem um peso no orçamento das famílias. Por exemplo, alimentação e bebida pesa mais de 22%. Acho que agora você já entendeu, né? Então pega o caso da cebola. É claro que a cebola pesa muito pouco no seu orçamento. Quanto você gasta de cebola por mês? 1 quilo de cebola? Meio quilo de cebola? Está quanto? R$5, R$8, R$10? Evidentemente que tem um peso muito pouco expressivo no seu orçamento geral, que é diferente da mensalidade escolar, que tem um peso maior. Então, é importante entender que a inflação é uma média ponderada dos preços. Não vai somar o aumento de 2% do alho com o aumento de 5% do carro, com o aumento de 4% de outro produto e dividir pela quantidade. Não, ele vai levar em conta quanto é o peso desses produtos no total. Então pode ser que um produto como a cebola suba muito, mas ele não causa inflação, ou se o impacto da inflação é muito pequeno, diferentemente do que acontece com o combustível, que vai impactar no frete, que vai impactar no preço final. Então você tem que entender que a inflação é uma média ponderada, aqui o governo divulga, é verdadeira, é confirmada inclusive por outros institutos como a FIPE, como a própria Fundação Getúlio Vargas, há uma convergência desses índices. Agora, cada um de nós vai ter a sua própria inflação. Se você consome mais certos alimentos e eles subirem mais, para você o peso vai ser maior. Uma família que tem filho na escola particular tem outro peso. Aquele que usa mais transporte tem outro peso. E é desta maneira que nós temos que encarar. Não duvide não, a metodologia é auditada internacionalmente, é confiável, o índice de inflação é uma visão macro, mas você pode ter no seu bolso uma inflação diferente. E é evidente que cada um vai saber driblar essa inflação como lhe convier, fazendo substituição de produtos, buscando alternativas no mercado. O importante é que a inflação global está sob controle. E ela controlada tem espaço para queda da taxa de juros. Caindo a taxa de juros, podemos retomar o crescimento econômico. É isso. Continue conosco aqui no Planeta Economia. Câmbio Bauru faz parte do nosso planeta. O mundo econômico, agora na palma de sua mão.
Acompanhe nossas redes sociais. Faça parte de nosso planeta. Planeta Economia. Residencial Espaço Verde Comendador. Faz parte do nosso planeta. News Planeta Economia. No News você vai conferir. Cheque de qualquer valor terá compensação em um dia útil. Até agora, cheques até R$300, 2 dias úteis para serem compensados. O Banco Central soltou uma normativa, e você deve ter acompanhado no noticiário da semana, que os bancos terão 180 dias para se adaptarem a essa nova realidade. Na prática, o que está acontecendo? Nós não estamos usando mais cheque, né? Com essa história dos cartões, né, débito e crédito, as pessoas, até por uma questão de segurança, não estão manipulando o cheque. Existe um pouco ainda no comércio, tem um outro comerciante que fala, me dá um cheque pré-datado aí, porque no fundo é uma garantia adicional que a pessoa tem, né? Até podem descontar esses cheques em empresas que operam com esse tipo de negócios ou com esse tipo de modalidade. Mas o fundamental é que cada vez mais há um estreitamento, segurança maior, para que não tenha fraude, né? E a partir então de 180 dias, os cheques serão compensados, todos eles em até um dia útil. Isso vai dar mais velocidade para o crédito, porque no débito já sai rapidinho da conta. O crédito é que demorava. Tilibra faz parte do nosso planeta. News Planeta Economia. Outra questão também muito relevante no news dessa semana é que a venda no comércio eletrônico subiu 10% fruto da Black Friday. As pessoas estão cada vez mais utilizando do meio eletrônico para fazerem as suas compras. Tanto é verdade que as lojas físicas acabaram também elas entrando nesse mundo do comércio eletrônico, que não é de hoje. E cada vez mais há sistemas com segurança para que o consumidor se sinta tranquilo para fazer a aquisição. Tem maus empresários? Claro que sim. Por isso que você tem que pesquisar antes, verificar comentários, né? O próprio Procon posta a lista de quem vende de maneira mais séria, de pessoas, de empresas que são sérias e aquelas que não são. Quer dizer, uma lista negra aí de quem não cumpre prazos, acaba fraudando. Então, tomando esses cuidados, não tem por que não fazer aquisições no mundo virtual. E confirmo, 10% de crescimento só na sexta-feira negra, né? Uma Black Friday, uma demonstração que o consumidor está saindo da cautela e, além disso, utilizando cada vez mais esse meio. Flytour faz parte do nosso planeta. News Planeta Economia. Uma notícia internacional importante. Os Estados Unidos, você sabe que vinha com uma crise muito grande, uma crise de 2008, 2009, atingindo exatamente o setor das residências, das construções. E qual é a notícia agora? Este ano está operando no nível que estava há 10 anos, ou seja, recuperou. O que isso quer dizer? Por que eu estou trazendo essa notícia? Olha, os Estados Unidos estão com 4,5% de desemprego, com crescimento entre 2% a 3%. Pode ter problema com a inflação naquele país. Além disso, está no Congresso americano a reforma tributária. Eles aprovaram já o orçamento para o ano que vem e essa reforma tributária pretende simplificar o sistema tributário, acabar com incentivos fiscais e injetar muito dinheiro na economia com menor carga tributária das pessoas físicas e da empresa. O que é isso? Sinônimo de consumo e pode gerar inflação. Gerando inflação, o governo americano poderá aumentar a taxa de juros. Juros maiores nos Estados Unidos, sinal para que quem tem dinheiro no mundo todo, principalmente em países como o brasileiro, migrem seus recursos para lá. Podemos ter uma pressão sobre a cotação do dólar no país. Evidentemente que depois a coisa se acalma, mas quando há ou a ameaça ou a efetivação do aumento dos juros, há uma movimentação nesse mercado. Portanto, essas são as notícias mais relevantes do nosso News e peço para você, convido você, fique no nosso planeta. Grupo Mátesis faz parte do nosso planeta. Agenda Econômica.
Você vai acompanhar agora a agenda econômica, os principais fatos que marcarão a nossa semana e, evidentemente, com impacto na nossa economia. Nós teremos a última reunião do ano do Comitê de Política Monetária. O início vai ser nesse dia 5, na terça-feira, com término no dia 6. No dia 5, se reúnem os diretores do Banco Central. Todos eles, com seus assessores, fazem um diagnóstico da economia brasileira, transitando pela política de crédito, enfim, como é que está a economia. Fazem um retrato. Na quarta-feira, os diretores do Banco Central vão, à luz de que for discutido, decidirem o que vão fazer com a taxa básica de juros, a chamada Selic. Por volta de 18h30, na quarta-feira, dia 6, eles vão divulgar a nova taxa. O mercado, e eu compartilho dessa leitura, aposta que não teremos mexida na taxa de juros. Todos se recordam que os juros no Brasil vieram em queda nesses últimos meses, nas últimas reuniões do Copom, por sinal ele se reúne a cada 45 dias, e já está em 7,5% ao ano. E o governo tem uma preocupação em reduzir demais isso, e no ano que vem, com uma inflação vai ser um pouquinho maior, ter que aumentar a taxa de juros. Então há uma tendência de manter a taxa em 7,5%. Já vi alguns analistas apostando em 7%. São apostas. Eu fico aí nesse patamar de 7,5% e vai ser a taxa de virada de ano. Também nós vamos ter, agora no dia 8 de dezembro, a divulgação pelo IBGE da taxa de inflação oficial, o IPCA. No dia 8, então, nós saberemos qual foi a inflação do mês de novembro. Ela é importante para vermos como é que vai ser o patamar de fechamento do ano. Nós teremos já 11 meses, né? Olhando para trás, está abaixo de 3%. A aposta do mercado é numa inflação de novembro de 0,28%, o que vai dar uma taxa anual de 2,78%, o que dá para, de certa maneira, entender que dezembro, claro que tem uma pressão, porque tem aí a questão do Natal, injeção do 13º, as pessoas compram um pouco mais e aí os empresários tendem a aumentar um pouco o preço, mas dá para apostar sim numa inflação abaixo de 3% para esse ano. Para o ano que vem, as projeções são de 4% a 4,5%, porque nós vamos ter reajuste de alguns preços, a economia deve voltar a prosperar um pouco mais e com isso haverá uma recomposição de margens. Mas nada que assuste dentro do previsível. Lembrando que o governo trabalha com uma meta de inflação de 4,5%, portanto, estamos abaixo dessa meta, tem um espaço, uma folguinha aí para o controle inflacionário. É isso. Continue assistindo o Planeta Economia. Profite, faz parte do nosso planeta. Finanças Pessoais, com Reinaldo Cafeu. Em finanças pessoais, eu quero dar sequência àquilo que nós conversamos no nosso primeiro programa. Você deve se recordar que nós falamos dos problemas de quem tem descontrole, né? Da importância de controlar as finanças pessoais e também de ter, com isso, qualidade de vida. E uma outra questão bastante relevante para saber se você está no caminho certo na gestão das finanças da tua casa é verificar se você está fazendo boas ou más escolhas. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz boas escolhas para a sua vida financeira, você constrói valor. Quando você faz más escolhas você destrói valor. Mas como é que você verifica se as decisões em relação à finanças da sua casa estão no caminho correto? De vez em quando você tem que dar uma parada. Nós estamos no mês de dezembro. Temos aí o dia 31 de dezembro. É normal numa empresa fazerem o que eles chamam do balanço. Na verdade, é fechar o ano do ponto de vista contábil. Qual é o instrumento que uma empresa tem para que ela saiba se ela está criando valor? Ela faz o seu balanço patrimonial. E a minha proposta para você é fazer isso agora em dezembro. De que maneira? É simples. Você tem o seu ativo, que são as coisas que você possui. E você tem seus passivos, que são as coisas que você deve. Você tem que organizar isso nos dois grandes quadros. Então vamos dar alguns exemplos do que seria um ativo. Por exemplo, no dia 31 de dezembro agora, aí um detalhe, não precisa ficar acordado dia 31 de dezembro, é para você fazer um pouquinho antes e um pouquinho depois, tá? É só se organizar. Mas é importante o corte de 31 de dezembro porque você vai fechar o ano, né? E depois você tem que fazer isso a cada 3 meses, pelo menos, para fazer o acompanhamento. Mas vamos voltar ao exemplo. Então, agora dia 31 de dezembro, você vai olhar lá sua conta corrente.
tem dinheiro? Ah, virei o ano com R$300 na conta. Isso é um ativo teu, tem elevada liquidez, então você tem R$300. Você tem uma aplicação financeira? Sei lá, um dinheiro na poupança, um LCA, um fundo de renda fixa? Tem, coloca lá também. Um outro valor que você deve levar em conta é se você é funcionário do setor privado, se você tem saldo do fundo de garantia. Esse dinheiro é um ativo teu. Você não vai usá-lo agora, mas é um dinheiro que você vai poder utilizá-lo lá na frente. Então ele faz parte do ativo, não é de curto prazo, é de longo prazo. A hora que você olhou a primeira parte, que a gente chama de liquidez, você tem o dinheiro que você pode usar imediatamente. O fundo de garantia não tem tanta liquidez, então ele vai lá para baixo. Agora, você certamente tem um carro, né, uma moto. Se não tem, tudo bem, mas se tiver, você vai pegar o valor de mercado desse bem. Então, entra lá na tabela FIPE e joga lá, olha, tem uma moto tal, quanto vale se eu fosse vender hoje? Ah, vale R$5.000, coloca esse valor. Quanto vale meu carro? Vale R$10.000. Então você teria do lado do ativo o dinheiro disponível, uma aplicação financeira, o dinheiro do fundo de garantia e os seus imobilizados. Carro, moto, tem um imóvel, um terreninho, também vai colocar valor de mercado. Faz uma pesquisa ali na região para verificar quanto valeria. Sempre o valor de venda, independentemente de ter saldo devedor, por exemplo, se você financiou. É quanto você faria naquele bem se você vendesse naquele momento. Então vamos pegar esse exemplo. Ó. Se eu tivesse dinheiro R$1.000 no banco, uma poupança de R$5.000, R$10.000 no fundo de garantia, uma casa de R$34.000, eu teria um ativo de R$50.000. Isso seria o que eu tenho na data de corte de 31 de dezembro. Mas nem tudo que você tem está pago e nem tudo é só alegria, você tem dívidas. Pode ser até que você, aquela moto lá de R$5.000, você ainda tem uma dívida, da casa você deva alguma coisa. Uma fatura do cartão de crédito que vai vencer o mês que vem, uma dívida de carnê aí na loja. Você tem que relacionar todas essas suas dívidas. É como se você fosse fechar a tua casa e ir embora do Brasil, para quem que você tinha que pagar? Lista tudo isso, tá? No meu exemplo, eu fiz o seguinte, eu tinha falado que você tem R$50.000 entre dinheiro, fundo de garantia, uma moto, um carro e um imóvel. Vamos imaginar que você deva R$1.000 no cartão de crédito, R$4.000 seja o saldo devedor no curto prazo da sua casa e R$10.000 no longo prazo da sua casa. Então, nesse meu exemplo, você tem uma dívida de R$15.000. Ora, se você tem R$50.000 que poderia virar dinheiro e você tem uma dívida de R$15.000, a sua situação líquida é de R$35.000. Fechou? Ótimo. O que eu faço com essa informação? Se você tiver condição, faça todo mês isso. Na pior das hipóteses, faça a cada 3 meses. Vamos imaginar que em 31 de março do ano que vem, você vai fazer de novo essa mesma avaliação. Você vai levantar o que você tem, o que você deve para ver a sua situação líquida. Se em 31 de março você tiver mais do que R$35.000 de situação líquida, você está fazendo boas escolhas, ou seja, você está criando valor. Se em 31 de março você tiver menos do que R$35.000, você está destruindo o valor, ou seja, está andando para trás. E se ficar nos mesmos R$35.000, você não saiu do lugar, você está patinando. O importante é que você saiba utilizar adequadamente seu dinheiro, é importante que você saiba as fontes de entrada, é importante que você tenha bom controle nos seus gastos para que haja sobras. Se houver sobras, não tenha dúvida, você vai criar valor. E por que você tem que criar valor? Para ser ganancioso, para poder esnobar, dizer para os outros? Não, para a sua própria segurança, porque as emergências virão e quando elas vierem, você precisa ter recursos para se proteger. E isso transforma a sua vida financeira numa vida financeira mais vistosa. A sua qualidade de vida vai melhorar, você vai ter mais produtividade no seu trabalho, consequentemente você vai ter uma vida mais feliz. É por isso que nós precisamos ter um bom controle da vida financeira e precisamos fazer balanços periódicos para ver se eu estou tomando boas ou más escolhas, se eu estou construindo ou destruindo valor. É isso. Fique no Planeta Economia. Este foi mais um Planeta Economia com Reinaldo Caféu. É isso aí. Esse é o Planeta Economia. Veja, a nossa abordagem tenta ser bastante simples, falando diretamente para você. Nós vamos ter, no caso das finanças pessoais que você assistiu,
mais programas, portanto, nós vamos trabalhar muito forte nessa questão do seu planejamento, das finanças do lar. Inclusive, no próximo programa eu vou trazer para você um modelo de planilha para você fazer os centros de custo e, com isso, organizar melhor suas finanças. Teremos sempre uma grande e importante entrevista e o nosso propósito é descomplicar a economia. Mas eu preciso de um grande favor, você que já se inscreveu no nosso canal. Continue divulgando, ative o sininho. Você que não se inscreveu, se inscreva. O tal do sininho é importante para você receber as notificações. Curta, compartilhe. Saiba que este é o mundo econômico e você está no nosso planeta, o planeta Economia. Conto com você no nosso próximo programa. Até lá. Tchau. Conheça mais sobre o mundo dos negócios e finanças. Planeta Economia. www.planetaeconomia.com.br